Nessa aula nós iremos construir uma ferramenta de copia e cola com base na gestão da área de transferência. Vamos imaginar o seguinte cenário: você quer copiar a saída de um comando para a área de transferência e copiar ela em um arquivo que você esteja editando no browser. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dar um NL aqui, eu tenho um arquivo chamado file, dando enter, o conteúdo desse arquivo foi impresso aqui no console. Só que imagina que você quer copiar isso aqui. A forma que nós podemos fazer aqui é assim, ó, dar um copy, ou eu posso direcionar isso para um arquivo se estiver aqui dentro do celular, mas nesse caso imagina que esteja em um browser. Muito bem, eu copiei essas informações, vou dar um clear aqui, e aí se você quiser colar, o procedimento que você vai fazer é um paste aqui, beleza, ele vai copiar as informações, certo? Dá um Ctrl C aqui, dá um clear. Vamos limpar. E o mesmo se repete se você estiver lá no navegador, copiar e colar aqui. Eu vou aumentar aqui, tá? Só que o nosso foco é linha de comando. Então aqui eu vou utilizar um exemplo da primeira ferramenta que nós vamos criar. Eu vou utilizar aqui o tcopy. E aqui eu vou direcionar o resultado de um comando ou de um texto. Aqui eu vou colocar a palavra oi. Dando um enter, ele não vai imprimir nada. Mas se eu vier aqui utilizar a segunda ferramenta, que é um tpaste, o que vai acontecer? Ele vai imprimir a palavra oi, porque ela foi armazenada com o tcopy na área de transferência e foi lida no tpaste com a área de transferência. Se eu vier aqui e dar um paste, olha lá, o oi foi colado ali, tudo bem? Aqui eu vou apagar. Então é basicamente isso que nós vamos fazer. Agora vamos para os detalhes. Nós podemos criar um script e colocar ele como uma variável de ambiente, mas no nosso exemplo aqui, eu vou criar apenas um alias lá no nosso arquivo de configuração do ZSH. Então, primeira coisa, eu vou eliminar as duas instruções que eu coloquei para a gente construir ela do zero. Então, para isso, eu vou dar um sed, eu vou primeiro apagar essas informações para depois a gente subscrevê-la novamente. Eu vou passar o parâmetro "-i", porque vai especificar que eu vou fazer a alteração direto no arquivo. Aqui eu vou colocar um aspas simples, vou colocar uma barra, e aí vou passar o que? O tcopy. Por quê? Eu quero excluir uma linha que tenha essa informação lá. Eu vou colocar uma barra assim porque eu vou utilizar um ou. Porque se eu colocar só o pipe, ele não vai conseguir entender que isso é um ou. Eu também quero excluir linhas que tenha tcopy ou tpaste. Vamos colocar uma barra e eu vou colocar o D, que é para excluir. Agora vamos especificar o arquivo ZSH, é o arquivo ZSHRC. Deixa eu tirar isso aqui, vamos diminuir. É basicamente isso que nós vamos fazer. Pronto, ele já excluiu os comandos. Se nós viermos aqui e dar um tcopy, ele pode até ficar verdinho. Mas se eu vier aqui ó, e dar um oi, você vai notar que, beleza, ele consegue ler porque ainda eu não reiniciei. Se eu reiniciar aqui, ele não vai conseguir mais ler porque eu tirei esse eles de lá, tá? Então aqui eu vou dar um exit, tá? Eu vou sair do Termux e abrir novamente. Agora o que nós vamos fazer é colocar lá nas duas últimas linhas do arquivo ZSH a instrução para podermos ter acesso a esses comandos, tá? Então vamos lá, vamos utilizar um sed, pode ser qualquer outro comando, um echo com direcionadores para adicionar na última linha, tá? Eu vou utilizar um sed porque eu gosto desse comando. Aqui vamos passar um sed "-i", e aqui vamos passar uma instrução que vai adicionar texto na última linha do arquivo que nós passamos. Eu vou passar um A, que significa um append, e aqui vamos passar o texto, que na verdade vai ser um tipo alias, que vai ser uma abreviação para um comando específico. Aqui vamos passar o tcopy com Y, e aqui vamos passar o comando. O comando que nós vamos passar aqui, nós já vimos lá na parte do Termux, tá? Termux, clip, board. Aqui vai ser o set, porque ele vai setar um valor para a área de transferência, tá certo? E aqui vamos passar o arquivo ZSHRC, basicamente isso. Vamos dar um enter, perfeito, não teve nenhum erro, tá? E agora, o que eu vou fazer? Só vou modificar aqui de set para get. E aqui, ó, de copy, nós vamos colocar paste. Pronto. Dando um enter, perfeito. Como eu reiniciei o Termux, se eu vier aqui, ó, e der um tcopy, tu vai notar que ele está vermelho. Por quê? Eu reiniciei. Naquela hora ele estava verdinho ainda porque eu não tinha reiniciado a sessão. Para ficar mais fácil aqui, não precisar fechar o Termux, eu vou abrir aqui uma nova sessão. Vamos limpar.
Agora sim, vamos dar um tcopy. E agora sim, tá valendo, tá certo? Perfeito, aqui eu vou aumentar um pouco, tá? Então se eu passar aqui um tcopy, olha que bacana, ele ficou verdinho. Então se eu passar aqui o valor de olá, ele vai ler essa informação. E se eu der um tpaste, olha que legal, ele vai imprimir essa informação. Então aqui nós criamos uma ferramenta de copia e cola para a área de transferência, porém com foco aqui na linha de comando, tá certo? Então nessa aula a gente conclui essa observação. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tirar todas, tá certo? Lembrando aqui que eu não utilizei o Vim para abrir os shrc, apenas eu utilizei tudo pela linha de comando utilizando o sed. Lembrando que você pode utilizar qualquer outro comando de escrita que vai fazer a função de adicionar valores em uma determinada linha em um arquivo. Então é isso. Muito obrigado e nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço. Fui!